uma pergunta aqui do Meu Violino, ele não coloca o nome. Ele fala, onde está o erro na formação dos treinadores no Brasil? Cursos defasados ou técnicos que não desejam estudar? Se fica à vontade, Leandro, porque, de repente, por uma questão até ética, você não queira se aprofundar muito nessa pergunta, né? Mas, enfim, responda da maneira que você achar mais delicada, mais razoável. Não quero ser indelicado, causar uma situação constrangedora. O Leandro é técnico, às vezes a pessoa não fica à vontade de falar sobre algo assim muitas vezes, mas eu estou aqui transmitindo a pergunta para que ele possa abordar o assunto da maneira que achar razoável. Bom, eu penso que há uma confusão na cabeça das pessoas que estão fora e elas veem os cursos, né? E aí cursos da UEFA, o curso da CBF, eles são um curso que faz parte da formação do treinador, eles não são o curso de formação do treinador. Ninguém se forma treinador de futebol em dias, em 30 dias ou 40, somando todos os cursos do módulo, licença A, B e Pro da CBF, por exemplo, que daria aí, se eu não me engano, 40, 50 dias no total, você ficaria lá. Mas o curso é muito importante porque ele está lá para despertar os profissionais para novos conhecimentos, traz alguns profissionais de fora, e ele é importante para preservar numa certificação, né? Então ele tem uma parte da formação e certificação. Agora, a formação do treinador, o que eu penso, Mauro, ela é contínua, como eu disse, ela é uma carreira. Então, foram 23 anos que eu entrei na graduação. É um processo de amadurecimento, de erro, de acerto, de estágios, de contratação, demissão, sucesso, fracasso, ganhar jogo, perder jogo, analisar o porquê, discutir com o fisiologista, dados, discutir com o analista de desempenho, dados, conhecer muitos profissionais competentes. Isso só é ao longo de anos para que você vá se aprimorando, né? E a busca pelo conhecimento. Acho que a questão da busca pelo conhecimento, né? A gente que vive o futebol olha muito para o mundo do futebol, mas ele não é isolado da nossa sociedade. Nós vivemos num país que nega o conhecimento. Não tem por que a nossa área ser muito diferente disso. A gente vive aí um problema social aí no Brasil em relação a isso, a questão do conhecimento, pessoas que negam que algumas coisas óbvias dão resultado, né? Não é esse o nosso assunto. Por que isso não aconteceria no futebol? O que acontece? Isso acaba atrasando um pouco o nosso processo, com certeza, Mauro, e eu penso que tudo é uma corrida, né? Se você pensar, o conhecimento, a tecnologia, ela é uma corrida. Se você começar 10 anos atrás de alguém a pensar sobre um assunto, não significa que quando você começar a correr, aquele outro vai parar. Ele vai continuar correndo. Então, você vai ter que fazer muito mais força para você poder chegar atrás dele, para você poder chegar no nível daquele que antecipou. Eu acho que a gente demorou um pouco para começar a despertar para alguns temas, mas é legal porque algumas pessoas dentro do Brasil, alguns profissionais, não demoraram e começaram a se aprimorar. Nós temos uma leva que deve estar chegando, que deve estar entrando no futebol profissional, que já vem fazendo alguns trabalhos bem interessantes na formação. Então, é isso. Eu só acho que a gente demorou um pouco, sim, para entender o conhecimento. Isso é uma crítica à classe, um pouco, sim, mas é um fato. E acho que talvez naquele momento, lá atrás, há 15, 20 anos, a gente nunca achou que a gente perderia mercado dentro do país para estrangeiros. Talvez a gente achasse que ia perder para os jovens do país, né, que estavam com conhecimento novo. Então, acho que esse foi o grande problema. E a ameaça não estava aqui dentro. A ameaça estava em quem estava estudando, estava se preparando, estava buscando melhorar. E, nesse momento, está ganhando mercado nosso porque fez todo esse know-how dentro de um mercado muito competitivo, que é o mercado europeu. Então, acho que esse é o cenário do que aconteceu aí dentro do nosso mercado. Exato, E aquela coisa, né, Leandro? O mercado de fora também sempre vai estar aberto para quem se qualificar, né? Argentinos conseguem trabalhar na Europa, brasileiros podem trabalhar na Europa também, desde que tenham capacidade e oportunidade, claro, para mostrar. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, quando se fala sobre isso, o problema não é a nacionalidade das pessoas, mas o perfil. Assim como você, eu sei, eu conheço alguns, e certamente outros que não conheço, tem muita gente boa trabalhando na base, em times pequenos, em times do interior, e com conhecimento, mas que não tem oportunidade. E também existe uma outra questão, que é quando o sujeito chega num time grande, o respaldo, né? O jovem treinador com um elenco de jogadores que são estrelas, ele tem que ter um respaldo muito grande do clube. O clube tem que ter a sua responsabilidade. O dirigente tem que bancar, porque não é porque o técnico se for assim, como é que um jovem professor vai dar aula numa universidade, seja lá qual for? Os alunos vão olhar, quem é esse cara? O cara pode ser um ótimo professor,
Aí, depois de algumas aulas, ele vai ganhar a turma, vai ganhar as turmas. Mas alguém tem que dar respaldo. Então, alguém tem que colocar esse cara para dar aula. Alguém tem que colocar esse técnico jovem para trabalhar. Ou alguns técnicos não tão jovens que conseguem se reinventar. Eu gosto muito de falar do exemplo do Tite, e agora fico com muita vontade, porque como às vezes eu critico muito o Tite por os jogos e a atitude dele como técnico da seleção, muita gente critica, mas acho que o Tite é um cara que ele se reinventou aos 50 e poucos anos de idade. Porque ele parou, aí quando ele volta ao Corinthians, ele consegue montar um time que ganhou todos os títulos que o clube sonhou, um clube centenário, de uma das maiores torcidas do continente, do mundo, entrou para a história do clube do futebol brasileiro com aquelas conquistas, aí ele tem um ano ruim, virou empatite, porque empatava tudo contra jogo e tal, aí ele mesmo tira o time de campo, tira o tal ano sabático, houve até ironias, ano sabático e tal, foi beber de outras fontes, voltou melhor. E para mim, a melhor versão do Corinthians do Tite é de 2015, com salários atrasados, com jogadores saindo do clube por conta de questões financeiras, como o Guerreiro mesmo, o Sheik, na época, os dois que saíram na época em função de atrasos, tiveram proposta e foram para o Flamengo. E ele reinventou a si mesmo o time e ele ganhou de novo o Campeonato Brasileiro. Dali ele foi levado para a seleção brasileira, na época até com uma unanimidade praticamente, ninguém praticamente questionava. E classificou o Brasil para a Copa, o Brasil corria risco de não se classificar, estava em sexto nas eliminatórias quando ele assumiu o comando técnico da seleção brasileira. Então, se o Tite conseguiu, aos 50 e poucos anos, por que outros não podem tentar? Então, acho que eu até falo isso para não parecer preconceito contra o técnico mais velho, até porque eu também sou mais velho. Não se trata disso. A questão é justamente ter o desejo de buscar conhecimento e beber de outras fontes. Entender o funcionamento do jogo de diferentes formas. Né? Você falou do Guardiola. O Guardiola tem diferentes versões. Né? O Guardiola era na Espanha. Na Alemanha, ele incorporou o jogo dele mais velocidade, contra-ataque, jogo aéreo, que o Barcelona não tinha. Na Inglaterra, teve um primeiro ano apanhando um pouco. Depois ele dominou. Ele está caminhando para ganhar o 4º título nas 5 últimas temporadas. Na Premier League. Eu acho que isso é muito mais marcante do que ganhar a Champions League do ponto de vista do trabalho do técnico, porque um torneio de mata-mata tem um imponderável, uma jornada ruim, um jogador que se machuca. O Bayern foi eliminado na última Liga dos Campeões porque ficou sem o Lewandowski, porque se machucou no jogo contra Andorra, jogo da Polônia. Se ele tivesse em campo contra o PSG, dificilmente o Bayern seria eliminado ali. Então, o mata-mata tem isso. No pontos corridos, é muito difícil o melhor não vencer. Sim, né? sim. E o que ele está fazendo na Inglaterra, no campeonato mais difícil do mundo, é algo histórico até. Em terceiro país, né, que ele vai. Então, esse, para mim, é um revolucionário do futebol. E o que eu mais acho legal é ver que os times dele vão mudando. Então, ele nunca está parado. Se a gente pegar com o jogo do Barça de 2009, até 2011, então é bem diferente do que hoje é a equipe dele. Não sei o que você acha a respeito disso. Ô Mauro, eu concordo muito. Primeiro, assim, para mim, eu sou defensor, eu acho que o Tite tem que estar onde ele está. Para mim, ele é o treinador brasileiro melhor preparado, que junta experiência, boa gestão de ambiente, bom conhecimento sobre o jogo. Ele se cerca de pessoas competentes. Eu conheço alguns membros da comissão dele, são pessoas que estão lá por mérito e que conhecem muito, que eu sei que dão um suporte muito bom para o trabalho dele. E eu concordo muito com o que você falou. As versões, né, que ele foi tendo, em nenhum momento a vitória fez com que ele se acomodasse. Eu acho que esse é o grande negócio. Porque sendo de altíssimo nível, os treinadores eles têm muito acesso. Tanto acesso poder estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, com qualquer treinador do mundo. Então eu acho que é muito desperdício quando ele vence, ele usar isso para dizer que ele não precisa melhorar. Então acho que o Tite ele fez exatamente isso. A versão do Corinthians 2015 ela é muito mais agradável de ver do que foi aquele campeão do mundo, que já era muito legal. Para o Brasil, pensar 10 anos, era um time extremamente organizado, né? E depois a versão dele no primeiro momento da seleção ali, também o que ele fez ali em 2016, 17 com a seleção, muito legal. O Brasil não chegou legal na Copa, mas eu acho que talvez tenha alguma relação também com os jogadores, desempenho de alguns jogadores é uma coisa que seleção tem muito disso, né? A gente lembra do Brasil o Brasil ganha a Copa das Confederações e perde a Copa do Mundo, né? Isso acontece com o Brasil, aconteceu em 2005, aconteceu em 2009, aconteceu em 2013. E aí acontece que às vezes um ano depois os jogadores não estão no mesmo nível que eles estavam no ano anterior. Então isso também tem a ver, e ele mudou algumas coisas, aquele amistoso com a Inglaterra talvez fez ele pensar sobre algumas coisas. Mas ele buscou soluções, hoje ele busca diferente. Você falou do Guardiola, passou por isso, né? Porque na Espanha é um jogo mais pausado, na Espanha.
E quando ele foi para a Alemanha, ele estava muito preocupado com os contra-ataques na Alemanha. Ele fala muito sobre isso, que os maiores contra-ataques do mundo na Alemanha. E aí ele começou a utilizar a ideia dos laterais por dentro. E isso mexeu muito com o jogo. O que o Guardiola fez nos últimos 10 anos, talvez demoraria 30 para acontecer no jogo se não fosse ele. Porque essa pirâmide que se inverteu hoje novamente, né, de atacar com muitos jogadores na última linha e fazer uma construção um pouco mais estreita, né, é uma coisa que eu não esperava que a gente fosse ver tão rápido, porque eu conversava com alguns amigos sobre isso, mas a gente não via como possibilidade que acontecesse tão rápido no alto nível, justamente porque a gente achava que a exposição aos contra-ataques seria muito grande. Ele conseguiu equilibrar e ter vantagem com isso. E hoje, para você atacar as linhas que ele ataca por zona muito organizadas, não tem como ter menos jogadores. Ele mostrou isso, e isso empurra o adversário para trás. Ele inverteu essa lógica. Você não vai me contra-atacar porque você vai estar tão perto do seu gol que a hora que você recuperar a bola, eu te pressiono e te mantenho a 80 metros do meu gol, né? Então, assim, ele é realmente um cara que revolucionou e um cara que foi reconstruindo, né? Joga com lateral esquerdo destro, né? Como o Cancelo, por exemplo, que é uma coisa que, pô, é absurda, mas aqui no Brasil já aconteceu. E às vezes a gente esquece que isso já aconteceu. Sim. Lá no... O Júnior fazia isso no Flamengo lá atrás. Então, assim, são formas de explorar o jogo que muitas vezes também a gente não pode ficar, e aí acho que talvez seja um erro, em alguns momentos, a gente ficar limitado a fazer o básico para não se expor e não explorar aquilo que o jogo pode proporcionar.